Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11, que diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós já entendemos que quando Paulo diz posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está dando para nós um cheque em branco, que a gente pode tudo, nós podemos fazer qualquer coisa. Não, nós conseguimos suportar qualquer coisa naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Não existe tempestade, não existe luta, não existe adversidade que seja suficiente para nos arrebatar, para nos tirar das mãos daquele que nos ama, daquele que morreu por nós. Não existe dificuldade. A Bíblia diz que não é profundidade, não é altura, não é principados, não é potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. E Paulo nos ensina aqui. Ontem nós falamos um pouquinho sobre a mordomia cristã, que nós temos que aprender a nos contentar com aquilo que tem. Porque quando a gente não se contenta com aquilo que tem, quando a gente está contente com algo que tem, o que a gente costuma fazer? Compartilhar, não é? Quando nós estamos contentes com algo que nós temos, quando a gente está contente com algo que a gente recebeu, a gente compartilha. A gente lembra aquelas 3 parábolas de Lucas 15, quando o pastor encontrou a ovelha perdida, ele fez uma festa. Aquela mulher que encontrou a dracma perdida, ela chamou as vizinhas, né, e fez uma festa. Então, e aquele pai, quando o filho volta, ele fez uma festa. Então nós entendemos que quando nós estamos contentes, a gente festeja, a gente celebra, a gente compartilha com as pessoas o nosso contentamento. Agora, o risco de nós não estarmos vivendo essa vida de contentamento no Senhor é porque quando nós não estamos contentes, né? Aprendi a estar contente, é o que Paulo diz aqui. Quando nós não estamos contentes, o ao contrário de contente é descontente. E quando nós estamos descontentes, né? A gente reclama. E aí é o problema que está na nossa porta. Nós muitas vezes reclamamos muito mais do que compartilhamos a nossa alegria. Sabe por quê? Porque nós não estamos contentes. As coisas não nos contentam. Os problemas parece que são maiores do que as vitórias. E parece que os problemas, eles têm a capacidade de nos tirar da graça. E quantas vezes a gente ainda diz assim: eu saí da graça por causa disso. Eu estava na presença de Deus, mas assim eu entrei na carne quando isso aconteceu. Sabe por quê? Porque nós ainda não aprendemos a nos contentar com todas as situações. Como Paulo diz aqui, que ele aprendeu a se contentar com todas as situações, com todas as coisas. Além do que nós falamos ontem, que nós temos que contentar com o que a gente tem, com as coisas que Deus nos deu, com a casa que você tem, com os bens que o Senhor te deu, o que o Senhor te deu. Tudo isso nós temos que nos contentar e agradecer a Deus. Porque tudo que nós temos, o salário que você tem, ou o salário que você não tem, ou as despesas que você... Tudo isso nós temos que dizer: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Se por um acaso você perdeu a sua administração e você se encontra endividado, endividada, se por falta de planejamento, por falta de administração financeira, hoje você está vivendo um aperto, eu creio que Deus é poderoso para restaurar suas finanças com o milagre que Ele pode fazer na sua vida. E se você está vivendo esse momento, eu profetizo esse milagre de restauração, mas aprenda a administrar os recursos que Deus te deu. Aprenda a administrar os recursos que Deus colocou na sua mão. Aprenda a administrar esses recursos.
porque muitas vezes você não vai ter uma segunda chance. Agora, tão difícil quanto a gente administrar situações complicadas financeiras, situações apertadas financeiras, é difícil também administrar quando nós temos muitos recursos. E Paulo diz assim, que ele aprendeu a viver de maneira simples, ele aprendeu a ter fome, mas também aprendeu a viver em abundância, porque no dia da abundância não é hora de você esbanjar. No dia que você tá tendo aí, que a gente chama, né? Eu tô vivendo um dia de bênção, né? Eu não tô devendo no banco, eu tô tendo um bom salário. Nesses dias, queridos, não é hora de você esbanjar, é hora de você agir sabiamente. E aí a gente aprende com José. José aprendeu uma lição muito grande, que quando ele foi administrar aquela fortuna de Faraó, ele disse assim, olha, chegou a hora da gente guardar, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Aliás, José sabia, Deus já havia revelado para ele que ia haver 7 anos de fome, mas antes Deus ia dar 7 anos de abundância. Então, queridos, aqueles que estão vivendo em tempos de abundância e não aprenderam a economizar, não aprenderam a guardar, não aprenderam a ter uma segurança, ele é tão irracional quanto o que não sabe fazer com seu dinheiro e está passando necessidade. Então, queridos, mesmo que você esteja vivendo num tempo hoje que você diz assim, não, graças a Deus, a mim não me falta nada, graças a Deus, o que eu tenho recebido eu consigo viver bem, não preciso entrar em dívida, né? Se eu quiser comprar uma roupa, eu posso comprar, se eu quiser comprar um calçado, eu posso, se eu quiser comer uma comida, eu posso, graças a Deus. Mas também tem que aprender a viver nos dias de abundância. Porque amanhã pode ser um dia de dificuldade e de adversidade e você tem que ser um bom administrador na mesma forma. E lembrando sempre que aquilo que a gente administra para o Senhor. Mas muito mais do que isso, quando nós temos algo que o Senhor coloca em nossa mão, quando nós temos algo que o Senhor permite que a gente tenha e Ele nos dá em nossa mão, né? Nós temos que ter o cuidado, porque existe pessoas à nossa volta que muitas vezes estão passando necessidade. E se nós não ajudarmos essas pessoas, olha só o que diz aqui a Bíblia. Eu vou procurar aqui um versículo rapidinho para você, né? Aqui, ó, 1 João capítulo 3, versículo 17 e 18 diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, se você tem e você pode abençoar, abençoe. Não guarde, não retenha, seja bênção na vida das pessoas, seja um instrumento de bênção na vida daqueles à sua volta. Você não tem que reter nada. Daqui deste mundo nós não vamos levar nada. Eu não estou dizendo mais uma vez que você tenha que ser imprudente e gastar todos os seus recursos e compartilhar todos os seus recursos. Mas se ainda assim você fizer isso no reino de Deus, Ele jamais vai te abandonar. E é isso que Paulo diz: eu sei viver no dia difícil, eu sei viver no dia de dificuldade financeira, eu sei viver no dia que está faltando tudo, mas também sei viver no dia da abundância. E ele disse assim: tanto faz eu ter fartura como ter fome, tanto eu ter abundância como padecer necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas muito mais do que isso, queridos. Paulo, ele vinha de uma posição, de um status social, de um lugar aonde ele vivia em destaque, aonde as posses que Paulo tinha quando ele era judeu, quando ele vivia segundo o padrão da religião judaica, ele vivia um status social, ele era um cidadão romano, então ele tinha casas em Roma, ele tinha casa em Jerusalém, ele tinha uma vida social em Roma, ele tinha uma vida religiosa em Jerusalém, ele circulava nesses ambientes de uma forma íntegra, claro, com fidelidade ao Senhor, porque ele era, segundo ele mesmo declara, e a Bíblia registra isso, ele era um judeu justo e temente a Deus, fiel a Deus.
Garanto que ele também abençoava as pessoas, era alguém que ofertava, era alguém que não retinha as suas posses apenas para enriquecer cada vez mais, mas ele abençoava. Mas a Bíblia conta que ele abriu mão de tudo isso por uma causa, pela causa do Evangelho. Queridos, a lição que Paulo está ensinando para mim e para você é que todos os recursos que nós temos, eles pertencem ao Senhor e têm que ser aplicados, têm que ser investidos, têm que ser pensados no reino de Deus. Não adianta você dizer assim, o dia que Deus me der oportunidade, eu vou investir em missões. No dia que não, queridos, quem é fiel no pouco, a Bíblia diz que Deus coloca sobre o muito. Então a sua fidelidade tem que ser testada agora. O seu coração de contribuição, o seu coração de servo, o seu coração de doador tem que aparecer agora, porque é muito difícil dizer o dia que Deus me der. Não, querido, seja fiel no pouco e Ele te coloca no muito. Mas nada pode roubar a tua alegria. Então você coloca o seu coração no Senhor, você coloca os seus recursos no Senhor para a expansão do reino e da obra de Deus. E é este o precioso presente, a preciosa graça que nós temos no Senhor, de servir o Senhor dessa maneira, desse jeito, colocando a nossa vida no altar do Senhor, no coração, o nosso coração ligado com o coração do Senhor. E fica então o desafio para mim e para você nessa tarde, caminharmos em direção ao alvo que é Cristo, sem nos preocupar com as coisas que estão à nossa volta, sem nos preocupar. Quando eu digo sem nos preocupar, é sem colocar o nosso coração nessas coisas, porque foi Jesus mesmo que disse: não andeis ansiosos com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. E ele fala assim: olhe para o pardal, ele não planta nem colhe, mas não falta alimento para ele. Olhe para o lírio do campo, ninguém nunca se vestiu como o lírio do campo, e o Senhor cuida disso, quanto mais de vós que são filhos de Deus. Então nós não temos que andar ansiosos com essas preocupações, com essas coisas. Por isso que o segredo de estar contente em todo e qualquer tempo é saber que a nossa alegria está no Senhor, não nas coisas, não nos bens, não naquilo que está à nossa volta, mas a nossa alegria está no Senhor. E quando a sua alegria está no Senhor, nada rouba a sua alegria. E eu quero aqui, para finalizar, compartilhar uma história com você. O nome do cidadão chama-se Spafford. Alguém já ouviu falar em Spafford? Ele viveu nos anos de 1800, nasceu no ano de 1829, morreu no ano de 1888. Mas na década de 1880, Spafford proporcionou dois grandes traumas na sua vida. O primeiro foi um incêndio que aconteceu na cidade de Chicago em outubro de 1871, que arruinou financeiramente. Ele era um grande homem de negócio, mas aquele incêndio fez com que ele perdesse todos os seus bens e ele se viu do dia para a noite um homem que estava vivendo um momento de falência. Mas a sua provação não acabou ali. Pouco tempo depois, durante a travessia do Mar Atlântico, que a sua esposa e mais 4 filhas fizeram, né? Elas morreram quando o navio dela colidiu com um outro navio. A esposa, porém, não morreu. E ela escreveu um bilhete para o seu marido que dizia: salva, mas sozinha. Aquela foi uma das maiores dores que ele já viveu na vida. Até nos lembra um pouquinho de Jó. Primeiro perdeu tudo que tinha, depois perdeu seus filhos. Parece que a história de Jó se repetiu aqui na vida de Spafford. Perdeu tudo que tinha, faliu do dia para a noite, e agora as suas filhas morrem, mas a sua mulher ficou sozinha. Então Spafford, ele foi ao encontro da sua esposa, aonde a esposa dele estava, e ele pediu, né, que no momento
que o comandante daquele navio, né, que o comandante do navio indicasse para ele o lugar exato aonde ocorreu aquele acidente que levou à morte das suas filhas. Então, quando eles estavam passando pelo mesmo lugar, o comandante avisou: olha, senhor, aqui foi o lugar do acidente. E naquele momento, então, ele escreveu uma das canções mais cantadas em nossas igrejas, que diz assim, eu vou compartilhar com você. E eu te convido a cantar essa canção. Se passa mais doce, me deres gozar. Se dor mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó ser teu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, a mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E a vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. E sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia! Você é feliz com Jesus?
Você é feliz com Jesus? Então glorifique ao Senhor. E no momento de dor, uma pessoa que escreve uma canção como essa, ele tinha o coração que Paulo está nos ensinando. Sei viver em todos os momentos. Sei passar por qualquer tipo de situação. Porque a minha felicidade não está nas coisas à minha volta. A minha felicidade está no Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.